Boa noite a todos. 16 de setembro de 2020, 18 horas e 30 minutos. Bem-vindos e bem-vindas a este webinar da Associação Paulista do Ministério Público sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Palestrantes de hoje, doutores Wallace Paiva Martins Júnior, Eduardo Tomazevicius e Fernanda Machado. Este é um tema muito importante, um tema de abrangência e um tema novo. Nós trouxemos aqui 3 dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto, que é um assunto complexo e que, com certeza, demandaria mais que um webinar. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo dos nossos palestrantes e, na sequência, passo a palavra a eles. O doutor Wallace Paiva Martins Júnior é doutor, mestre e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é subprocurador-geral de Justiça Jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo e professor titular da Universidade Católica de Santos. Atua com os temas de improbidade administrativa, administração pública direta e indireta, meio ambiente, Ministério Público, ação civil pública, entre outros. O doutor Eduardo Tomazevicius Filho é livre-docente, doutor e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Desenvolve trabalhos nas linhas de pesquisas intituladas Evolução do Direito Civil, das Raízes à Pós-Modernidade, Transformações Gerais e Especiais do Direito das Obrigações e das Coisas, Bioética e Biodireito, Reflexões de Direito Civil e Historiografia Jurídica. É professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP e professor do curso de Direito das Faculdades Integradas Campos Sales. Atua como advogado e consultor jurídico em São Paulo. A doutora Fernanda Rúbia Machado Raposo de Carvalho é advogada especializada em Direito Empresarial e Privacidade de Dados. É presidente da Comissão de Estudos da Legislação em Empreendedorismo Criativo, Startups, da OAB São Paulo. É também diretora da Associação Brasileira de Advogados de São Paulo, diretora de operações da M2 Group, é representante da OAB no Fórum de Empreendedorismo da Câmara Municipal de São Paulo. Atua na host do Global Legal HCOM e ainda é professora em matérias relacionadas a direito para startups e na nanograduação de proteção de dados da M2 Edu. É autora de livros sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Professor Wallace, meu caro amigo, colega de Ministério Público, nosso subprocurador-geral de Justiça, a palavra é sua. Muito obrigado, Paulo. Você é um grande amigo e um grande líder da nossa associação, da nossa classe, e sempre com a companhia do Renato Kim, essa gentileza de pessoa, estudioso e também um promotor destacado, a qual eu sempre devotei o maior apreço. Agradeço a oportunidade do convite e, em especial, da oportunidade de debater o assunto com pessoas tão mais qualificadas que eu, como a doutora Fernanda e o professor Eduardo, que, por certo, darão melhores luzes ao assunto. Eu vou fazer uma abordagem um pouco limitada da Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema muito atual, há muita gente escrevendo sobre isso. Eu me lembro do Tiago Sombra, que é marido de uma ex-estagiária minha, publicou um livro ano passado, além da doutora Fernanda, como aqui já foi comentado, o filho do nosso colega Mário Tebé, o Felipe Tebé, que tem alguma coisa na internet que é a Lei Geral de Proteção de Dados na prática, e esse tema ele é um tema muito interessante, porque ele é daqueles temas que trava, tangencia realmente 2 valores, né, que são essenciais de uma democracia. Um que é o direito à informação e o outro que é o direito à privacidade, junto com o direito à intimidade. E eu tive conhecimento um pouco mais profundo do assunto, estudando tanto a diretiva
da Comunidade Europeia e a lei italiana de 1996, quando escrevi a minha tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Maria Silva Zanella de Pietro, intitulada Transparência Administrativa, e que um dos aspectos era esse, justamente esse, e que tinha muito a ver, depois se tornou o livro homônimo Transparência Administrativa. Pois bem, eu quero abordar, e aí, com uma leitura, estou fazendo uma leitura daquilo que eu estudei na década de 2000, no começo da década de 2000, né, com 2020, já se vão lá alguns anos aí. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a própria Lei de Acesso à Informação Pública, elas estavam no Congresso em compasso de espera. Ficaram durante algum tempo em compasso de espera, tanto é que não as abordei na minha tese de doutoramento. Mas depois, ou nessa época, no final dessa época, elas ingressaram no Congresso e ali houve uma demora para temas que são muito urgentes. Eu vou abordar, né, a questão dos dados sensíveis e a administração pública. Na verdade, eu digo que os direitos à privacidade e à intimidade são emanações connaturais e elementares do direito de personalidade, cuja raiz é o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, basilar a concepção democrática e humanista que impregna o direito ocidental moderno. Como uma de suas derivações, há o direito à autodeterminação informativa, pelo qual a pessoa tem a prerrogativa de limitar aspectos de sua intimidade e de sua vida privada, que são valores constitucionais reconhecidos como direitos e que também são instrumentos de garantias constitucionais. Ela pode limitar esses aspectos ao conhecimento público ou ao particular, neste caso, em esferas de maior ou menor extensão, ou mesmo interditá-lo, interditar a divulgação desses aspectos de modo completo, salvo o caso das exceções normativas, que são imperativas da prevalência concretizável ou concretizada de um interesse público, assim como ela tem, por esse mesmo direito de autodeterminação informativa, ela tem o direito de difundir os aspectos de sua vida privada e de sua intimidade, se assim o desejar. Aliás, um dos pontos na lei é justamente isso, e é bom, um dos pontos da Lei Geral de Proteção de Dados é que dispensa-se o consentimento se os dados já foram publicizados pelo próprio interessado. Né? E o direito à autodeterminação, o direito à autodeterminação informativa, como espécie do direito à liberdade, contempla a tutela de dados pessoais. Por certo, isso não há dúvida. E dados pessoais, aí é a questão da definição, né? Dados pessoais são aquelas informações ligadas nominalmente a uma pessoa determinada, identificada ou identificável, e que compreende em seu bojo como uma espécie qualificada de proteção e de nível de privacidade os dados sensíveis. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor, ela define os dados sensíveis como os dados pessoais sobre a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, a opinião política, a filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, os dados referentes à saúde ou à vida sexual, os dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Esse conceito, meu caro presidente e meus caros colegas, ele não está muito distanciado do que nós vemos no direito comparado. A nível de uma comparação apenas com 3 normas estrangeiras, eu vou trazer a Diretiva
número 9546 da Comunidade Europeia, cuja motivação estabelece que, havendo um motivo de interesse público que o justifique, pode haver autorização ao estabelecimento de derrogações à proibição do tratamento de dados sensíveis. Isso é interessante porque isso consta da Lei Paulista 10.177, do artigo 81. De regra, o tratamento de dados sensíveis deve ser proibido, ele deve ser excepcional. E o texto da Comunidade Europeia, ele determina que esse tratamento pode ser feito em matérias que envolvam a saúde pública, a segurança social, a investigação científica, as estatísticas públicas, mas desde que haja o estabelecimento de garantias para a proteção dos direitos fundamentais da própria vida privada. Então, nesses termos é que nós vamos ter no artigo 8º dessa normativa, né, a regra da proibição de tratamento de dados pessoais sensíveis e as suas exceções. Uma delas é manifestada pelo consentimento explícito do interessado, do titular do direito daquela informação, ou outras também para o cumprimento da legislação, para a proteção de valores como a vida, e também pela administração para alguns fins ali estabelecidos. Nesse sentido, eu cito, em segundo lugar, a lei italiana 675 de 1996, cujo artigo 22 trata dos dados sensíveis, e ela persegue a linha da diretiva da Comunidade Europeia, estabelecendo, né, o tratamento de dados sensíveis quando houver consenso, por escrito, do interessado e prévia autorização de uma autoridade que eles instituíram lá na Itália, que é o chamado garante. É importante que essa autoridade seja uma autoridade administrativa com independência funcional, mandato a termo, alguma coisa assim, que possa estar alijada de qualquer contexto político partidário. Então, essa figura que lá eles chamaram de garante é uma figura essencial. E ela, inclusive, estabelece normas, ela tem poder normativo e comunica às pessoas, né, das operações de tratamento de dados. E, para os fins da administração, desde que não envolva entes públicos econômicos, que seriam nossas empresas estatais, o tratamento de dados é somente autorizado por força de uma disposição legal que estabeleça os dados que podem ser tratados e as operações, como, por exemplo, o compartilhamento e outras operações. E aí nós podemos ter a questão de defesa, defesa nacional, segurança pública e outras variações. Por sua vez, eu trago um outro exemplo, e para vocês verem como nós estamos atrasados, de uma legislação da América Latina, de um país irmão ao nosso, que é a Argentina. E o atraso é considerável. A lei deles, a Lei 25.326, é do ano 2000. Então, ela toma aquela definição de dados sensíveis, né, que é mais ou menos conhecida, e também a regra que ninguém pode ser obrigado a proporcionar, como eles falam, dados sensíveis. Mas eles podem somente ser coletados e objeto de tratamento mediante razões de interesse geral autorizados por uma lei. Vejam, então, que a tendência, a tônica não se deve fazer registros, arquivos contendo dados sensíveis. Isso é próprio de ditaduras. Eu cheguei a ver
Eu cheguei a ver os documentos de alguns presos políticos do regime de 64, presos ou vigiados políticos do regime de 64. Eu vi algumas famosas fichas do DOPS, né, que até pouco tempo atrás eram de acesso público, e lá realmente os dados pessoais sensíveis eram evidenciados e justificavam o monitoramento ou a repressão político-policial ditatorial. Veja, isso é um perigo, porque não há. É uma invasão suprema e contundente aos direitos da personalidade que alguém venha ter a necessidade de registrar qual é o meu credo religioso. Eu olho, meu caro presidente, meu caro Renato Kim, às vezes para o auto de qualificação de um inquérito policial. Eu ainda me lembro como funciona, não lembro, não sei se os colegas já atentaram a isso, né? Os colegas que estão participando comigo. Uma das perguntas é se o sujeito mora em casa própria ou alugada. Qual é a religião dele? O que tem a ver isso para a dosimetria da pena? Porque esses dados vão servir depois para o juiz para a dosimetria da pena. Então, é relevante saber se o sujeito tem renda ou se tem bens próprios, mas não perguntar se ele mora em casa própria ou alugada, que já é um pouco diferente. Como também aquele dado que eu estava dizendo aí a respeito do seu credo religioso, salvo se for um crime relacionado à religião. Né? Assim possível, um crime de discriminação, né? Um crime de ódio, aí talvez será possível essa indagação. E eu vejo que isso é um passado presente entre nós, né? E principalmente nas nossas relações com o setor privado. Eu vou abordar o setor público, mas acho que a doutora Fernanda deve falar do setor privado, pelo que eu vi da temática. Nas relações com o setor privado, as relações são poderosas para devassar nossos dados sensíveis. Né? E há no mercado privado paralelo, ou havia, por exemplo, a divulgação e até o comércio de dados pessoais, alguns envolvendo dados sensíveis. Por exemplo, pode haver uma companhia, uma empresa que seja destinada, por exemplo, a fazer turismo para um determinado segmento da população, de uma determinada orientação ou identificação sexual, e essa empresa tenha interesse em ter dados no mercado que exista sobre isso. Mas o mais perigoso ainda é quando essas empresas elas procuram esses dados no próprio poder público, que o poder público tem alguns dados e, por exemplo, será a ele relevante, terá alguns dados sobre a nossa vida sexual, sobre a nossa conduta social, para fins até de desenvolvimento de políticas públicas, sobretudo aquelas políticas públicas na área da saúde. Então, isto é um mercado que é um mercado paralelo e sombrio, que é perigoso. E já vi casos em minha vida profissional como promotor do patrimônio público, que fui durante anos, em que era um grande negócio para o Estado ele vender dados pessoais, inclusive dados sensíveis, para alguma empresa, pressupondo que não havia proibição disso. E isso rendia algum fruto para o poder público. Então, acho isso muito preocupante. A lei geral, eu quero tocar alguns pontos. A lei geral, ela é uma norma, a lei geral de proteção de dados é uma norma geral e, portanto, ela se aplica a todos os níveis da federação, assim como é a lei de acesso à informação. E me parece, então, que se ela não revogou a lei paulista, ela impõe um caráter subsidiário para a lei paulista que proíbe, tucor e sem qualquer outra ressalva, o tratamento, a conservação em fichário ou registro de dados nominais, de dados pessoais sensíveis. Pois bem,
A lei faz, como eu já mostrei a todos, faz uma distinção entre dados pessoais e a sua espécie, dados pessoais sensíveis. Mas os princípios gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, eles também se aplicam aos dados sensíveis, porque eles não deixam de ser dados pessoais, como, por exemplo, os princípios de liberdade, transparência, segurança, inviolabilidade, e achei muito interessante a relação que a lei faz, demonstrando o teste de proporcionalidade ao tratar, no artigo 6º, salvo engano, o tratamento de dados quando for necessário, quando for adequado, quando for proporcional em sentido estrito. E ela também, é claro, faz as exceções relacionadas à segurança pública, à repressão e à prevenção à criminalidade, à defesa nacional. Premissa da lei é a limitação e o condicionamento de dados sensíveis, tratando-se, a meu ver, das exceções que contém-se no artigo 11, de exceções taxativas. Elas se baseiam, por exemplo, no consentimento ou na dispensa do consentimento, quando houver obrigação legal, quando houver necessidade para a execução de políticas públicas e quando houver necessidade para a proteção da vida, do titular de dados ou de terceiro, tutela da saúde, etc. Então, a tônica é: não pode fazer tratamento de dados pessoais e podendo, excepcionalmente, com limitações. E essas limitações que se referem às exceções para o tratamento de dados. Há todo um procedimento estabelecido na lei, que é um procedimento, a meu ver, muito interessante. A lei é muito bem detalhada e ela mais ou menos perfilha a tendência do direito moderno europeu, né? Eu não tenho conhecimento do direito norte-americano, nem do canadense, nem do demais. Eu só fiz uma pesquisa da América Latina, então não posso falar. Mas ela estabelece um ponto essencial para contrabalançar a prerrogativa que a administração tem de tratar, fazer registros ou tratamento de dados e que é dispensado o consentimento do titular, ela determina a publicidade. Mas eu entendo que esta publicidade deve ser não só a divulgação de informações claras, atualizadas, sobre a previsão legal, as finalidades, procedimentos e práticas utilizados, que são divulgados pela internet, inclusive a lei fala que preferencialmente pela internet. Eu acho, o meu entendimento é que toda pessoa que tiver dados pessoais sensíveis tratados em alguma operação de tratamento, como cadastro, registro, compartilhamento, divulgação e até eliminação, todos esses casos em que não haja consentimento, porque há algum outro interesse público relevante, eu entendo que essa publicidade não se esgota apenas naquilo de um aviso geral de como dados são tratados. Eu entendo que cada pessoa que tiver seus dados tratados, ela deve ser comunicada privadamente, né? Pelos meios disponíveis, de que isso aconteceu. Senão, a gente não vai ter conhecimento de como esses dados devam ser tratados. Essa observação pode ser clara no âmbito da União ou de um Estado como São Paulo, mas isso vai se complicar em outros estados menos favorecidos em termos econômicos e tecnológicos na nossa federação, e principalmente na órbita dos municípios, notadamente muitos municípios, até do próprio estado de São Paulo, que não tem esta possibilidade. De qualquer forma, a lei garante meios para se prestigie sempre o acesso, inclusive garantindo o direito de habeas data, que é um instrumento correto para isso. A lei tem regras para o tratamento de dados pela administração, que estão a partir do artigo 23, e
cumpre notar que o artigo 24 contém uma exceção, porque ele estabelece que as empresas estatais que atuam na exploração de recursos econômicos, exploração de atividades econômicas, não podem ter um tratamento semelhante ao do poder público no que tange a dados sensíveis, ao registro de dados sensíveis ou ao compartilhamento de dados sensíveis, diferentemente do que acontece com as empresas estatais, que são prestadoras de serviços públicos e que executam, ou, como diz a lei, operacionalizam políticas públicas e que, nesse caso, aí poderiam utilizar a lei. De qualquer forma, nesse ponto, a lei faz uma interação com a Lei de Acesso à Informação, que também tem um capítulo específico para o tratamento, para a defesa de dados pessoais. A meu ver, primeiro, nós temos uma sinergia, uma complementação entre essas duas normas, que uma não revogou a outra, a meu ver, numa visão muito rápida que eu pude fazer isso. Muito bem. E, é claro, há uma vedação ao poder público para transferir a entidades privadas dados pessoais, salvo nos casos em que há, por exemplo, alguma atividade pública que essa entidade vai desenvolver ou outra situação que seja semelhante. Então, a tutela é sempre o ponto de equilíbrio dessa lei. Agora, eu vou encaminhando ao final e vou examinar um ponto muito rápido, que é a violação das regras da lei. Então, há uma possibilidade de decisões administrativas da autoridade nacional para cessar a violação no que tange ao tratamento irregular de dados pessoais por órgãos públicos, e há a previsão de responsabilidade civil, tanto do controlador quanto do operador, também dos agentes ou encarregados, com o cunho de responsabilidade solidária nos termos legais e a conexão que se faz à lei de acesso à informação. É interessante verificar aqui que o Ministério Público, isso o professor Eduardo vai falar, está legitimado porque há uma previsão de tutela coletiva, e não bastasse isso, eu acho que ele está legitimado até a defesa de interesses individuais, porque o direito à personalidade é direito indisponível. Acho interessante isso. A lei prevê cláusulas de inversão do ônus da prova e de isenção de responsabilidade, e baliza o que é tratamento irregular. Também a lei estabelece sanções administrativas para entidades particulares pela violação e um compliance, exige-se um compliance específico para as atividades do setor, o que me pareceu bem razoável. Porém, eu faço uma observação final, Paulo, não sei, acho que está chegando ao final mesmo. É carente o panorama de sanções administrativas específicas para o tratamento irregular ou lesivo de dados sensíveis pela administração. Também sinto aqui uma falta da previsão de um crime específico para isso, e não só vinculado a dados tratados pela administração. Porque é um bem de tamanha importância que esse bem jurídico é um bem jurídico que tem colorido penal e que deve ser também tratado pelo direito penal. E também vejo, claro, não pelos instrumentos que nós temos hoje em dia que protegem no âmbito do direito penal a privacidade, mas por outros instrumentos mais coerentes com a questão do tratamento de dados. E também vejo que, no caso da administração pública, faltou aqui uma referência, uma ligação à lei de improbidade administrativa. Então, para solucionar isso, eu vejo como possibilidades aplicar sanções administrativas que estão previstas na Lei de Acesso à Informação e as do incisos 3 e 4 do artigo 32, que falam sobre divulgar ou permitir a divulgação de informações pessoais ou sigilosas, poderia se aplicar,
e que também a extensão, a configuração de improbidade administrativa e, por último, que é importante, de responsabilidade política, né, o tratamento de dados pessoais para um outro fim que não aquele o qual deve ser criado. Então, são essas considerações que eu tinha para fazer. Eu acho que eu já exagerei o meu tempo. Me desculpem se eu exagerei, por favor. E era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Meu caríssimo Wallace, você nunca exagera no tempo, você exagera no conhecimento. Não, Não eu passou. passei. Não passou. Você exagera no conhecimento que nos transmite. Eu diria o seguinte, Wallace, seus 20 minutos, de um lado, pareceram 2 minutos. Pela leveza da apresentação, mercê da sua oratória, carisma e capacidade didática. De outro lado, traz o conhecimento, uma bagagem, poderíamos dizer, que você condensou 200 minutos de apresentação em 20 minutos, tamanho conhecimento. A hora que você cita a legislação italiana de cabeça, meu amigo, acabou, lacrou. Isso é para poucos, isso é para o Wallace. Muito obrigado e volto com você depois, nas suas considerações finais. Uma honra pela vida. Obrigado, Paulinho, obrigado. Professor Eduardo, professor da nossa, minha e sua, Wallace, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bem-vindo à Associação Paulista do Ministério Público. Esta é sua casa. O Super Renato Kim, que está aqui na sala, mas não apareceu, já o convidou para almoçar conosco na associação, assim como também você, Fernanda. Será uma grande honra para nós. A palavra é sua. Muito bem, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que a Associação Paulista do Ministério Público me fez para participar desse webinar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço, portanto, na pessoa do Dr. Paulo, sua pessoa, por esse convite, e também faço referência ao que parece, não está aparecendo aqui no webinar, mas nós estamos vendo, o Dr. Renato Kim Barbosa, que gentilmente me fez esse convite para participar desse evento. Então, para mim é uma enorme honra, uma grande alegria poder conversar com os colegas do Ministério Público, como estávamos até falando antes de iniciar o evento, somos vizinhos, né? O tempo todo vocês nos veem, nós enquanto professores e também os alunos estamos vendo o Ministério Público, né? Então, é para mim uma grande satisfação reencontrá-los, né, ainda que virtualmente. Aí, como já falou, né, de podermos ter mais outras oportunidades de manter um contato presencial como tínhamos. E eu quero saudar também o Dr. Wallace, que fez uma brilhante exposição e, enfim, ele até comentou, foi aluno da Faculdade de Direito, salvo engano, talvez tenhamos até sido contemporâneos na pós-graduação. E realmente, o Dr. Wallace, em 20 minutos, e também faço essa observação, né, não estourou o tempo, né, mas condensou 200 minutos em tão pouco tempo e trouxe muitos aspectos interessantes. Eu aprendi bastante com a sua exposição ao fazer referência, por exemplo, à doutrina italiana, e temos aqui também o seu filtro, né, a partir da sua experiência profissional no Ministério Público. E quero cumprimentar também a doutora Fernanda Machado, que é presidente da Comissão de Startups aqui da OAB de São Paulo. Eu também sou membro da comissão, ela é da comissão estadual, eu sou da comissão da subseção da Lapa, aí que tem um pessoal lá bem aguerrido, que está desenvolvendo um trabalho muito interessante na orientação da população para esse tema. E o que me competiu falar seria a Lei Geral de Proteção de Dados, impactos para o poder público, para o Ministério Público e para a sociedade, ou seja, uma visão um pouco mais ampla do que inicialmente que eu havia proposto a fazer. A minha ideia era falar na visão do Ministério Público sem selo, né? Mas isso tem uma explicação, porque, enquanto professor da faculdade, nós temos que desenvolver as pesquisas nas áreas, e uma delas é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a metodologia que eu encontrei, em vez de fazermos uma exegese da lei, ficar artigo 1º, artigo 3º, artigo 5º, e percorrer a lei inteira com os alunos, eu escolhi temas específicos para que pudéssemos ver
como a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica em cada uma das áreas. Então, por exemplo, no fisco, também até dentro do Poder Judiciário, na advocacia, no comércio e assim sucessivamente. Então, eu até me propus, na verdade, inicialmente, fazer um exercício, né, de ver a Lei Geral de Proteção de Dados na perspectiva, né, de um profissional, né, do Ministério Público, ou seja, ainda que eu não seja, mas tentei me colocar nessa posição e ver o que seria relevante. Mas aqui eu vou tratar um pouco de uma forma mais ampla para que possamos contemplar também a visão de outros setores que estão também relacionados ao setor público e, por que não, tratarmos na perspectiva da sociedade. E quando vamos pensar em uma lei, né, quando foi promulgada, eu fiquei me perguntando por que uma lei geral de proteção de dados? Né? E até nessa semana, curiosamente, por eu também ter que lecionar História do Direito na faculdade, eu estava trabalhando com os alunos sobre Roma, e tinha uma definição de lei de Pompônio que me chamou a atenção, que a lei seria uma expressão do pacto social. E eu não lembrava disso, né? Porque nós temos essa visão de lei como aquela norma jurídica geral, aplicada a todos, mas a lei como um pacto social, eu falei, puxa vida, que coisa interessante, né? Eles já terem essa perspectiva, né, de estabelecer um conjunto de regras que vai constituir em limites para a convivência. E aqui é o caso de uma lei geral de proteção de dados. Embora eu, particularmente, vou colocar até muito rapidamente de que maneira uma lei como essa pode ser útil ou em que medida ela até seria desnecessária, tendo em vista que temos outras leis importantes dentro do nosso ordenamento jurídico que se voltam a esse tema. Mas o que leva a ter uma lei geral de proteção de dados, sem dúvida, é o problema do direito à privacidade, que surgiu lá no fim do século XIX, né, como o direito de estar sozinho, por causa da mudança do estilo de vida das pessoas, em que, vamos pensar até mesmo como Eric Hobsbawm destacava, que boa parte da humanidade até a década de 50 vivia como se estivesse na Idade Média, ou no estilo de vida medieval, que era viver no campo, todo mundo ali junto, um olhando o outro, havia um controle social, ou do grupo social, um fiscalizando a vida do outro, ou até mesmo fazendo fofoca. Quando as pessoas passam a viver nas cidades, os jornais começam a ganhar maior circulação, as pessoas não se conhecem, este controle que se faz de ficar bisbilhotando a vida alheia começa a incomodar. Por isso surgiu essa ideia do direito de estar sozinho. E no século XX, o Estado, que começou a ter mais força, ou recuperou parte da força que havia perdido no século XIX, começou a invadir a privacidade das pessoas. Num primeiro momento, até em termos de investigação criminal, e, por outro lado, ao fazer o fichamento de cidadãos, como foi muito bem destacado pelo Dr. Wallace. E essa reflexão veio com muita força dos Estados Unidos, ou seja, não é um debate contemporâneo, é algo que já está sendo discutido lá há pelo menos 60 anos, como o governo norte-americano, por meio da NSA, que até ficou muito famosa em 2013, quando investigou autoridades do mundo inteiro, entre as quais a presidenta Dilma e assim por diante. E, ao fazer esse fichamento de cidadãos, começaram a perceber que se estabeleceria uma nova forma de controle social. Né? E também merece destaque o livro de 1984, né, que é de leitura obrigatória para todos nós, tendo em vista que a vida imitou a arte nesse sentido. E temos uma outra vertente da privacidade, como a autodeterminação, que foi falado também pelo Dr. Wallace. E hoje nós temos também uma terceira acepção da privacidade como um calibrador do nível de relacionamento. Foi muito bem explorada a questão dos dados sensíveis, mas nós não podemos nos esquecer que cada um de nós usa dados sensíveis para estabelecer o nível de relacionamento que vamos ter uns com os outros. Por exemplo, se ninguém sabe nada de mim,
quando me olham, simplesmente deixam eu seguir o meu caminho. A partir do momento que descobrem meu nome, a minha profissão, já passam as pessoas possam ter algum interesse. E quando eu quero me aproximar de alguém, ou qualquer um de nós quer se aproximar de alguém, qual é a estratégia? É revelar fatos pessoais, e são esses dados sensíveis. Né? Então, existe, de um lado, uma preocupação, né, muito bem colocada, do perigo de uso de dados sensíveis, como também a nossa vida, essa sociedade pós-moderna, exige que nós divulguemos esses dados para conseguir estabelecer os relacionamentos, como, por exemplo, nas redes sociais. Pode ver que existem campos para o preenchimento desses dados, e até recentemente está perguntando, você quer manter esse tipo de informação na sua rede social, e assim por diante. Então, podemos já ter um primeiro ponto para fixar aqui para a exposição, é de que é um assunto que diz respeito à sociedade como um todo, né? Porque aqui estamos a estabelecer um novo pacto social, ou seja, como é que nós vamos nos relacionar. E não é só também esse relacionamento interpessoal, como estamos tendo aqui nesse momento, vocês me veem, eu vejo vocês, mas também o relacionamento entre empresas e as pessoas, e o Estado em face dos cidadãos e vice-versa, né? Porque também temos interesse em saber dados do próprio Estado, como já foi colocado aqui pelo Dr. Wallace. E por que eu tenho, assim, não sou tão entusiasmado com a Lei Geral de Proteção de Dados? Não porque eu seja contrário ao assunto, é porque eu tenho uma certa gratidão pela legislação que nós temos. Porque se até agora nós não tivermos uma LGPD, não significa que nós estávamos totalmente desamparados. Não, é que o nosso direito dava conta de resolver esses problemas. A Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 10, é muito usado nos tribunais para conseguir solucionar problemas dessa natureza. E também, agora, dia 11 de setembro, nós comemoramos 30 anos de edição do Código de Defesa do Consumidor, e o CDC foi sensacional na defesa da proteção, até mesmo da privacidade das pessoas, tendo em vista que as empresas fazem tratamento de dados de seus clientes, por exemplo. Se pensarmos num pequeno estabelecimento, o impacto é pequeno, agora vamos imaginar um banco, uma grande empresa, uma plataforma, se considera como uma relação de consumo, e o CDC resolve, ou foi muito bem usado para conseguir solucionar alguns desses problemas. O Código Civil acrescentou, né, trazendo a disciplina dos direitos da personalidade, que já existia na doutrina, na jurisprudência, então só apenas reconheceu o que já sabia. Então, nesse sentido, eu me pergunto, né, se precisava de uma LGPD. Mas, claro, se houver a possibilidade, e agora temos, de fato, a possibilidade de ter um texto específico sobre o assunto, que ótimo. Né? E também merece destaque o próprio Marco Civil da Internet, que, num primeiro momento, eu tinha algumas reservas, mas relendo o texto, eu vi que ali já estava a síntese da Lei Geral de Proteção de Dados. E, curiosamente, é uma lei pouco aplicada, e me faz também pensar em que medida a LGPD pode também vir a ser totalmente aplicada, ou em alguns aspectos ela vai ser deixada de lado, ou, como se diz, a lei não pegou, ou pegou apenas em caráter parcial. Então, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor, né? Toda essa confusão, porque era para ter entrado em fevereiro, aí depois foi adiada para agosto, no caso 14 de agosto deste ano, com medida provisória jogou-se para maio, a Câmara entendeu que seria em 31 de dezembro, o Senado não concordou. Então, com aquela discussão, quais seriam os efeitos ex-tunc, mas não é bem assim, tem que sair a publicação da tramitação da medida provisória, então estamos aguardando. Mas ela é inspirada na GDPR europeia, né, que é de 2016, né, que é um texto que veio
a estabelecer novos padrões para a comunidade europeia em termos de proteção de dados, e também se fala o Brasil precisa adequar-se à GDPR. Houve até casos em que se procurou estabelecer a GDPR como direito subsidiário, o que me parece ser um equívoco. Nós temos a soberania, nós temos direito, não precisa buscar ou sustentar a aplicação do direito comunitário dentro do Brasil. Acho que é um modismo que não tem cabimento. E, como já foi colocado, nós temos as leis europeias que se adaptaram ao texto da diretiva. Aqui na América, os Estados Unidos não tem uma lei federal sobre o assunto, mas a Califórnia alterou seu Código Civil, agora em 2018, entrou em vigor em 1º de janeiro desse ano, para tratar de questões de privacidade no âmbito do direito do consumidor. Então, houve uma alteração do Código Civil. Podemos falar que a LGPD, na Califórnia, está dentro do Código. Tá? O Chile já tinha a lei de 99, a Argentina no ano 2000, o Peru, uma lei de 2011, muito moderna, mas já estava passando por transformações para conseguir dar resposta aos problemas do tempo presente. E quais são esses problemas? É a proteção dos direitos da personalidade, assegurar a autodeterminação informativa, mas também é importante destacar que se deve fazer uma harmonização com a livre iniciativa e com a livre concorrência, e já sinalizando o tema da doutora Fernanda, ou seja, não se pode fazer da proteção de dados um fim em si mesmo, porque a sociedade tem esse aspecto de usar as tecnologias, enfim, está se falando indústria 4.0, direito 4.0, enfim, uma série de termos para indicar que nós estamos cada vez mais usando, nos servindo das tecnologias, como neste exato momento, né, para até participar de um webinar. Então, é preciso estimular que os produtos e os serviços se desenvolvam, e para isso são necessários dados. Então, tem que ter um equilíbrio, ou buscar esse legítimo interesse, que é o que vai equilibrar, ou vai regular, melhor dizendo, essa questão entre a necessidade do mercado de desenvolver produtos e serviços com a necessidade da sociedade de ter a sua privacidade preservada. E quando antes os problemas se relacionavam a uma única informação, basta pensar no Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 43 regula os bancos de dados. Ali era uma informação sim ou não. Tem nome sujo ou não tem nome sujo? Mas hoje as empresas precisam ou querem ter uma grande quantidade de dados para conhecer melhor os seus clientes. E alguns desses dados são desnecessários, é o que também foi colocado. Qual a necessidade de, por exemplo, no âmbito do inquérito, né, saber se ele tem casa própria, se é alugada, e outros questionários que temos que fazer para qualquer compra, pergunta RG, CPF, ou até mesmo o recadastramento anual de servidores, né, que todos nós temos que fazer. Eu vejo que cada ano eles vão perguntando coisas que não fazem o menor sentido. Ou seja, eu sou professor da Faculdade de Direito e perguntam, eu já nem lembro mais, mas eu fiquei até incomodado. Claro, tem que responder, mas me questionei qual é a necessidade do Estado de querer saber aquilo. Né? Claro, tem uma noção, mas eu fiquei, assim, faz de conta, né, que eu fiquei pensando, puxa, por que será? Né? Claro que não deve ser, talvez, né, pode ter um risco para todos nós quando preenchemos, por exemplo, um recadastramento simples. E o que deve orientar, em termos de sociedade, e que está na lei, que é o grande princípio, né, porque se fala nos princípios na LGPD, mas, no meu entender, o grande deles é o princípio da boa-fé, que consiste em agir corretamente. Então, como eu, enfim, escrevi sobre o tema, né, da boa-fé, mas na perspectiva do direito privado voltado ao direito contratual, mas trazendo para a Lei Geral de Proteção de Dados, ou para a matéria de tratamento de dados, é um princípio que vai estabelecer essa harmonia entre a necessidade de desenvolver produtos e serviços com a outra necessidade de proteger a privacidade, a honra, a imagem e assim sucessivamente os demais direitos da personalidade. E vejo esses princípios que estão na LGPD como meros desdobramentos do princípio da boa-fé, como os deveres de coerência de comportamento, ou o venire contra factum próprio. Um exemplo disso é no momento que se vai, por exemplo, a uma farmácia e vai comprar um remédio.
o atendente insiste em pedir o seu CPF. Qual é o seu CPF? Você fala, mas eu não quero dizer. Mas você tem que dizer, você vai ganhar descontos. Mas qual é o comportamento contraditório? É eu conseguir obter informações que naturalmente eu não as obteria mediante esses engodos, dando 10% de desconto, a pessoa fica feliz, mas se faz um dossiê sobre, por exemplo, o perfil de saúde dela, que medicamentos ela usa. Se esses dados são coletados em 2020 e tem empresas que querem guardar por 30 anos, imagine 2050 sabendo o remédio que eu usei hoje, no dia 16 de setembro de 2020. É um exagero. Isso é muito perigoso. A questão do dever de informação, também relacionada à boa-fé, é muito importante porque faz com que as pessoas recebam ou tenham consciência do que está sendo feito com elas. Então, nesse sentido, tem a relação com o consentimento, que foi também muito falado. Aliás, tanto a diretiva europeia quanto a nossa legislação se assenta no conceito de consentimento. E temos também um terceiro aspecto, que é o dever de cooperação, que é de evitar a ocorrência de danos, ou seja, não expor as pessoas a riscos desnecessários e também mitigar os prejuízos. Então, quando se fala, por exemplo, em princípio da finalidade, adequação e necessidade, como eu coloquei, não vai dar para explicitar por causa do tempo, mas, na minha visão, são meras consequências ou meros desdobramentos deste grande princípio, que é o da boa-fé. E o que o Ministério Público tem a contribuir à sociedade na aplicação da LGPD? Ele, sem dúvida, vai contribuir bastante. Os problemas são dois. O primeiro deles é em relação ao consentimento e o segundo a vazamento de dados. Claro, existem outras situações, mas eu vou destacar apenas essas duas. Então, quando se trata de consentimento, que é um conceito que veio da área da pesquisa relacionada a seres humanos, em que nós temos o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que você explica qual é o objeto da pesquisa, quais são os riscos, os seus benefícios, dá total liberdade para a pessoa desistir de participar do estudo, que é o que estamos vivendo hoje, inclusive no desenvolvimento de vacinas. A pessoa que vai ser inoculada, ela tem que saber o que está acontecendo, o que pode acontecer com ela. Essa ideia, evidentemente, foi trazida aqui em matéria de proteção de dados e a sua origem remota é a própria teoria do negócio jurídico, que é baseada na vontade. E a questão do consentimento é muito polêmico, né? Porque como fazer hoje consentimento por adesão, por meio, por exemplo, para entrar aqui nesta live, eu tive que entregar uma série de dados. E se eu, em princípio, houve um consentimento meu, mas não houve, porque eu jamais gostaria de que esses dados fossem entregues. Mas tanto aqui como qualquer outra situação, ou seja, o dia inteiro estão pedindo o nosso consentimento e até chega a ser irritante. Tá bom, aqui eu concordo, muda de tela logo, eu quero entrar, eu quero ver, eu quero usar. Então, faz sentido hoje em dia. Né? Então, qual é a devida garantia que se dá também às pessoas quando elas manifestam o consentimento? Ou como provar o consentimento? Então, por isso, nós precisamos contar, sem dúvida, com a ajuda do Ministério Público, para que ele possa, por meio da defesa dos direitos difusos, direitos coletivos, possa defender e proteger a sociedade, tendo em vista que essa é a própria missão institucional do Ministério Público. Então, quais são esses dados coletados? Pode se perguntar tudo, mas não pode abusar, que é o conceito que vinha sendo usado na nossa jurisprudência, era o conceito do abuso do direito. E agora nós vamos ter este abuso visto na perspectiva do interesse legítimo. Nós temos, portanto, o interesse legítimo e, de outro lado, o interesse ilegítimo. As crianças também estão expostas, à questão do consentimento, porque pela LGPD, o pai que tem que consentir, vai ter que provar que houve o consentimento do pai, o responsável, mas como fazer isso na prática? Até numa situação que estamos vendo nos últimos tempos de abandono digital, que os pais largam as crianças lá o tempo todo, mexendo na internet, a criançada com 3, 4 anos já tem celular e vai instalando tudo. Onde é que está o consentimento? Então, não adianta focarmos ou acreditarmos que a LGPD vai resolver o problema só ao estabelecerem regras sobre
este aspecto da manifestação de vontade. Não adianta, vai ter que ter uma atuação judicial, ou até mesmo quando tivermos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para resolver esses problemas numa escala macro, e não em casos individuais, ou verificando se houve ou não consentimento, porque isso realmente, para mim, não faz o menor sentido na sociedade em que vivemos, já que a gente não manifesta o consentimento, as pessoas não sabem até mesmo o que consentem. Às vezes pode até ler um contrato, mas uma política de privacidade dificilmente lê. Eu faço esse exercício em sala de aula, quando eu leciono Direito Civil, parte geral 1, de pedir para lerem comigo a política de privacidade do Facebook. Né? Os alunos saem arrasados da aula porque eles não sabiam. E eu pergunto, mas vocês nunca leram? Não, nunca lemos. E olha que são pessoas que estão no ensino superior, né? Imagina a população, não deve ler mesmo. E aqui, encaminhando, também outra preocupação que eu tenho em relação à LGPD é em relação à prevenção, ao tratamento discriminatório, porque proteção de dados e inteligência artificial andam juntas, né? E com isso você pode ter um tratamento enviesado de dados. Você pode, por exemplo, em reconhecimentos faciais, e você coleta dados, que são as imagens, e vai fazer um tratamento automatizado, prejudicar as pessoas, estabelecer discriminações que não são aceitas pela sociedade. Então cabe a tutela do Ministério Público. Isso está no artigo 5º, e a nossa LGPD é muito pobre em termos de tratamento de dados automatizados, ou seja, em termos de regulação da inteligência artificial nessa matéria. Né? E outro problema que temos, a questão de transferência internacional de dados, o caso do Face App, né, que todo mundo foi pegando fotos e enviando para a Rússia, até quem não consentia, pega-se uma foto na internet e faz o tratamento de dados. E onde foram parar essas informações? O que estão sendo feitas? Então tem que se tomar muito cuidado. No caso, o PROCON atuou nesse sentido, né, estabelecendo uma multa de 10 milhões contra o Google e contra a Apple por não ter tomado providências, tendo em vista que o aplicativo russo nem sequer respondeu à explicação, ao pedido, né, de explicações enviado pelo PROCON. E dados públicos, né, os dados que estão, por exemplo, em redes sociais, que não precisa de consentimento. Aqui a gente tem um outro problema, tendo em vista essa necessidade de divulgarmos, mas esses dados são coletados para fazerem tratamentos automatizados para avaliação de crédito. Então tem um acordo do STJ de 2009, o ministro Anselmo Rodrigues condenou a empresa que fazia análise de créditos coletando dados divulgados pelas próprias pessoas. Ou seja, existe um limite, né? Ainda que a pessoa tenha divulgado, mas será que, mesmo se tornando público, haveria ainda um espaço de privacidade? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim. E outro problema que é muito grave é a questão do vazamento de dados, diz respeito a todo mundo, né? O Brasil é um dos países que mais estão propensos a sofrer esse tipo de crime. Temos até a lei Carolina Dickmann, e o Ministério Público tem atuado, até mesmo antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, na defesa dos interesses das pessoas quando ocorrem vazamentos. Então, por exemplo, teve o caso de vazamento do Banco Inter, o Ministério Público propôs na ação civil pública pedindo indenização de 10 milhões de reais, mas aí se fez um acordo e ficou por R$1,5 milhão de reais, né, repassando esse dinheiro para o Fundo de Direitos de Fundos. A outra empresa, por exemplo, Netshoes, também aconteceu a mesma coisa, e isso já se resolveu no âmbito de inquérito civil, ficou em R$500 mil. E tem outros casos, Facebook, Natura, iFood, Uber, em que ocorre o vazamento de milhões de dados, né, e isso é um perigo mesmo. Né? Primeiro, a empresa que faz o próprio tratamento de dados, ela sofre um prejuízo, porque ela teve que investir para ter também esse acervo. Aí vem outro e ainda vaza os dados e coloca em risco as pessoas. Então, acho muito importante o papel do Ministério Público, né? E também das empresas, sem dúvida, né? Que aí tem o DPO, que é muito falado, né? Que, enfim, ele tem na União Europeia ele tem uma função que não é exatamente a que tem aqui. Lá não se usa, o DPO não está presente em todas as situações, mas ele tem uma formação em direito e também em tecnologia, que não, aqui, em princípio, até uma portaria vai ter que ter um DPO. Né? Mas isso vai ser regulado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, para não estourar o meu tempo,
né? A questão da responsabilidade já foi tratada, né? Que é possível ter a responsabilidade civil pelo artigo 42, e temos que ver também, isso mais na área trabalhista, né? Talvez você vai verificar se houve vazamentos dolosos ou vazamentos culposos provocados por funcionários, né? Mas isso também, eventualmente, pode cair na esfera de atuação do Ministério Público. E, por fim, né, os dados pessoais em processos, né? A própria LGPD regula essa situação, permitindo que não precisa do consentimento das pessoas para essa finalidade, né? Para a defesa dos interesses de todos. E o último ponto que eu queria destacar é a questão dos dados públicos, não em redes sociais, mas no Diário Oficial, ou seja, é possível fazer uma coleta enorme nos registros públicos, né? Estão sendo coletados dados, por exemplo, chegando assim num cartório de registro de imóveis e se pede as certidões de todas as matrículas e se faz um tratamento automatizado junto com as matrículas, ou seja, quem é o dono de cada imóvel, você tem uma série de dados pessoais para identificar o proprietário do imóvel ou de qualquer outra situação envolvendo direitos reais. E a lei de acesso à informação, o que eu penso, até me antecipando então, eventual pergunta, eu acho que ela não foi revogada porque os objetos são distintos. Enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados se volta à proteção da privacidade, a Lei de Acesso à Informação é o contrário, ela serve para dar a transparência, que é o oposto da privacidade. Só haverá uma situação que talvez precise de ajuste em termos de acesso ao salário dos servidores, né? Pelo menos vai ter que justificar porque quer esta informação. Então, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Eu peço desculpa se eu estourei o tempo, né? Eu não tenho aqui o relógio, mas, em linhas gerais, era isso que eu tinha a dizer e agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite. Estou à disposição. Muito obrigado e boa noite. Professor Eduardo Tomazevičius, nós agradecemos a sua apresentação muito rica, com uma análise histórica e filosófica e aprofundada, e nos trazendo uma reflexão. O grande irmão era o Estado, o grande irmão é o mercado, o grande irmão é uma interface entre Estado e mercado. E como nós vamos fazer para controlar a proteção de dados, a autodeterminação informativa e a necessidade de progresso? Trazendo também, de forma concreta, posicionamentos muito interessantes sobre quais balizas o Ministério Público deverá tomar na proteção do cidadão e da sua intimidade. Agradeço a sua palestra, muito boa para todos nós. Doutora Fernanda Rúbia Machado Raposo de Carvalho, advogada especializada no tema, advogada especializada em tecnologia. A palavra é sua. Oi, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, em nome do Dr. Paulo, que foi quem me fez esse convite. Agradecer que todos estão presentes também, Dr. Wallace, Eduardo, Renato. É um prazer estar falando sobre esse tema. Na verdade, eu brinco que eu sou tão apaixonada por startups e tão apaixonada por legislação de dados que eu tive que juntar as duas e trabalhar com legislação de dados dentro de startups, porque eu não conseguia abandonar nenhuma. Mas meu objetivo aqui hoje, basicamente, é falar um pouco do outro lado. É falar um pouco do lado empresarial e das dificuldades que a gente encontra no lado empresarial numa adequação, mas principalmente fazendo esse balanço entre até onde é lícito, por que a gente tem que realmente fazer uma regulamentação em todos os ambientes, em todos os locais, ou então, pelo menos, nesses ambientes que coletam uma quantidade de dados suficientes para poder realmente impactar opiniões. E o que a gente tem visto, a analogia que eu gosto de fazer, inclusive, que recentemente, acho que há uma semana atrás, saiu no Netflix um documentário que se chama, acho que é O Dilema das Redes Sociais, ótimo, inclusive, já assisti, recomendo. E ele fala muito sobre o que eu penso e faz a gente ter uma reflexão bem funda mesmo sobre isso. Porque, assim, quando a gente imagina a coleta de dados e o tratamento de dados, ele não está sendo feito simplesmente para aquela empresa entender aquele cliente. Muitas empresas sobrevivem, elas têm uma fachada que fazem algo, mas elas sobrevivem da venda desses dados. No Brasil, quando estourou, né, quando realmente as pessoas falaram, nossa, existe uma lei
quem era da área, quem já estudava, quem já acompanhou Carolina Dickmann, lei da Carolina Dickmann, né, Marco Civil, etc., já estava mais habituado a saber que a tecnologia, claro, eu não acredito que o judiciário, né, vai passar a tecnologia, nunca vai conseguir se antecipar a ela, porque quanto mais rápida e quanto melhor ela fica, mais rápida ainda ela fica. Então, a lei ela vai vir realmente para regulamentar essas situações que são muito novas, mas a gente pode usar a história para realmente relembrar, ver países que passaram por isso, países que já implementaram isso, para ter uma implementação e um tratamento mais assertivo. Como eu estava falando, a grandes empresas, e quando isso estourou no Brasil, foi realmente quando aconteceu a história da Cambridge Analytica e do Facebook, porque eles conseguiram, através de tratamento de dados que não tinham sido dados por essa finalidade, eles conseguiram interferir em uma eleição presidencial, e uma eleição presidencial dos Estados Unidos. Então, imagina o impacto que isso tem. E para quem não entende, para quem não estuda muito o assunto, para quem nunca adentrou muito no tema, é muito complicado a pessoa entender como que acontece esse convencimento, como que os dados conseguem realmente te convencer, como que as suas informações que você colocou no Facebook ou algumas perguntas que você respondeu numa rede social conseguem realmente moldar quem você é e te convencer a tomar uma atitude X ou Y de acordo com a vontade daquela empresa. E é exatamente por isso, por essa força muito grande que o tratamento de dados tem, que eu entendia como extremamente necessária, não necessariamente uma lei, mas com certeza um órgão que possa atuar junto do Ministério Público, junto de vários outros, para realmente conseguir regulamentar essas situações. Na época, muita gente não acreditava que essa história da lei de dados ia pegar. Na verdade, eu comecei a estudar ela mais a fundo mesmo em 2018. Antes eu tinha morado na Califórnia, que foi onde eu vi realmente o impacto dos dados, onde eu trabalhei com startups e eu vi a proporção que aquilo tinha e que muitas pessoas não tinham a atenção a isso. As pessoas não sabiam a proporção que isso poderia tomar e até onde elas poderiam ser influenciadas. Então, para vocês terem uma ideia, muita gente já percebeu isso, até fala, o Google me escuta, porque muitas vezes a gente está no celular e a gente fala alguma coisa e alguns minutos, um dia depois, o Google te mostra aquela viagem, aquele destino que você falou que iria ou que queria ir, ou aquele restaurante. Estou com vontade de comer uma comida mexicana. No dia seguinte, você recebe 30 cupons de desconto de almoço para uma comida mexicana. E a gente viu já, tivemos relatos, tivemos o próprio Google falou que sim, existia uma escuta, mas eram dispositivos que não eram necessariamente nos celulares, sim naqueles Google Homes. Eu até tenho aqui, não sei se eu consigo puxar para vocês, que é num dispositivo que fica em casa e fica o tempo inteiro te monitorando, porque ele controla a luz, ele controla ar-condicionado, ele controla muitas coisas. E todos esses dados, você dando ou não, na verdade, quando você tem um dispositivo assim, um celular ou qualquer coisa que realmente esteja ligada à tecnologia e você fornece seus dados, você não fornece a cada momento que você dá o dado. Você fornece quando você assina o contrato e, como o doutor Eduardo, o doutor Wallace falaram, a gente regulamenta isso através de alguns documentos específicos, entre eles o termo de uso e a política de privacidade. Só que ninguém lê esses termos. Quando você baixa um aplicativo no seu celular, a primeira coisa que você quer fazer é usar o aplicativo, é testar o aplicativo. E aí me aparece 5 páginas de um documento com uma letrinha desse tamanho, que eu tenho que ficar dando um monte de zoom para ler e aceitar. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pular isso, eu vou dar concordo e li, aceito tudo que você quiser e só quero saber de usar o aplicativo. Por quê? Porque as pessoas não têm a real noção, o real entendimento do que elas estão fornecendo, porque é muita coisa para ler e, na verdade, o que elas pensam? Tá bom, ninguém vai entrar na minha vida, descobrir minha casa aqui e influenciar minhas opiniões. Mas sim, eles fazem isso. E eles influenciam com pequenas atitudes diárias de propaganda. Para você ter noção, aquela pesquisa que a gente faz no Google, ela troca de estado, de país. Então, se eu coloco aqui hoje como cozinhar, aqui vai aparecer uma coisa, na China outra, nos Estados Unidos outra, e isso seria, claro, muito lógico por conta do volume de pesquisas. Mas isso não fica só aí. Isso tudo muda de acordo com o perfil que você tem na internet.
Então, por exemplo, se fosse simplesmente por país, eu entenderia. Mas como que se eu pesquiso alguma coisa na internet usando 3 palavras e a opção de continuidade que ele me dá é uma, e vocês agora que pesquisariam aí as mesmas 3 palavras, a opção de continuidade que ele te dá, de complemento da frase, é outra. Então, aí a gente vê a influência até nas nossas pesquisas diárias. Às vezes você está pesquisando uma coisa e aparece uma automática pesquisa. E você entra num loop, porque nessa pesquisa diária já apareceu uma propaganda de algo que você estava interessado. E aí já apareceu uma notícia também de algo que provavelmente a pessoa pensou, ele já leu uma notícia assim, ele gosta de notícias assim, então eu vou fornecer essa notícia aqui. E quanto mais clique e mais tempo você fica na internet, mais conteúdo que tem a ver com a sua personalidade eles jogam. Só que muitas vezes eles jogam esse conteúdo para te moldar e te fazer chegar em um pensamento que você não vê sendo desconstruído e construído na sua cabeça. E isso é muito louco, porque a gente não estudava muito assim, claro, médicos sempre estudaram, mas comportamentos, gatilhos mentais, essas coisas, esses temas todos, eles vêm sendo muito novos para a gente. Então, por exemplo, quando eu falo de gatilho mental ou de dado, ninguém consegue realmente pensar na semelhança que isso é, mas é muito parecido. Se eu uso um gatilho mental que as pessoas usam nas vendas, por exemplo, há anos, eu consigo fazer o quê? Tocar em algum ponto específico daquela pessoa, mexer com aquela pessoa de alguma maneira que aquilo que eu falei para ela altera a percepção. E é exatamente o que esses tratamentos fazem. Eles fazem um tratamento individual de pessoas, de grupos, e eles te induzem a algum pensamento que segue uma linha até alguma decisão que eles querem. Então, eles são pagos para isso. A Cambridge Analytica, por exemplo, ela foi paga para poder fazer com que todos aqueles eleitores que tivessem indecisos, e como que eles sabiam isso? Por um tratamento de dados, pudessem ser manipulados de alguma maneira, recebendo um link aqui, recebendo um link ali, nos dias seguintes, para poder realmente trocar a intenção de voto deles. E isso aconteceu. Apesar, a gente viu, né, as eleições, apesar do Trump não ter tido realmente a maioria, como o sistema lá é um pouco diferente, o sistema eleitoral, ele conseguiu ganhar a presidência. E aí depois estourou a bomba, e aí foi quando o Brasil realmente falou, opa, peraí, eu acho que tem uma influência séria aqui. Então, as empresas, apesar de, como o doutor Eduardo até falou, em tese até uma portaria tem que se adequar. E sim, hoje, quando perguntam para a gente fala, todas as empresas têm que se adequar, pequena, grande, padaria, farmácia, ou aquela que é super tecnológica. Mas a gente tem que levar em conta que existem realmente empresas que usam isso para uma finalidade específica para o bem do usuário, e não para um tratamento para induzir em algum pensamento ou em algum sentido, vendendo seus dados. Então, um desses conceitos, uma dessas premissas que eu acredito muito, e que, assim, já é estudado também há muito tempo, ela foi, eu não tenho certeza absoluta se ela se iniciou na Estônia, mas quando a gente faz pesquisa sobre, a gente vê que a Estônia, que é um país digitalizado, pra você ter noção, o governo da Estônia é digitalizado desde 2000. Em 2000 não existia mais papel para o governo. Então, assim, é uma realidade muito distante da nossa. E aí, quando a gente pensa nisso, lá eles implementaram, e a gente vem implementando, vimos na GDPR também, na LGPD eles trouxeram, que é um conceito chamado Privacy by Design e também o Privacy by Default. O que é isso, gente? Basicamente, é um conceito que você começa a estruturar seu software ou qualquer coisa que você vai construir, um aplicativo, né, um sistema, sempre pensando na segurança. Então, por exemplo, tem um projeto. Nesse projeto, quando você pensa no aplicativo que você quer, quando você pensa no sistema que você quer, geralmente as empresas faziam o quê? Montavam todo o projeto, modelo de negócios, e ao final verificavam as questões da segurança. Como que a gente vai fazer agora que a gente tem a ideia desse projeto, fazer ela acontecer e quais são as seguranças que vamos utilizar para que esses dados não sejam vazados ou para que ninguém tenha acesso às senhas dos nossos usuários, etc. Tem aplicativos que são muito sensíveis e que já tiveram dados vazados aqui no Brasil. Por exemplo, aplicativos de relacionamento que já tiveram dados vazados com fotos.
e aí a gente imagina que as fotos, né, não eram só do nosso rosto, bonitinho ali, eram fotos de um aplicativo de relacionamento. Então, informações de doenças, informações se a pessoa tinha AIDS. Então, foi à tona muitas informações que são super sensíveis. Um preconceito com uma pessoa que tem AIDS, por exemplo, uma informação dessa levada à mídia pode fazer com que ela perca o emprego, pode fazer com que ela termine relacionamentos, enfim, a pessoa não é obrigada a contar. Ela não tem nada que obrigue com que ela conte que ela é portadora daquela doença, e um aplicativo que ela usava com o fim de encontrar um parceiro, um relacionamento, divulgou isso sem ela saber. Então, a força que esses aplicativos têm na nossa vida, e eu dei um exemplo hiper, assim, claro, é relevante, né? Tem sua importância, mas a gente tem aplicativos muito mais sensíveis do que isso, né? Aplicativos com informações que realmente são informações super confidenciais, não só nossas, como de clientes, de pessoas que a gente conhece, e que a gente pode acabar respondendo também se não usar a segurança necessária. Então, esse Privacy by Design, basicamente, significa que você vai usar a segurança desde a concepção da sua ideia. Ou seja, vou fazer um software, eu não vou pensar na segurança e como eu vou implementar isso ao final. Em todas as etapas, eu vou pensar no ciclo de vida do dado e como ele será seguro. Então, eu costumo falar que a gente consegue fazer adequação em 5 passos. E quando eu falo isso, todo mundo fala, você é louca, adequação é uma coisa super complexa, você nunca vai conseguir adequar em 5 passos. Sim, ok, a adequação de uma empresa, por exemplo, que é onde com que eu trabalho, né, com que eu realmente tenho experiência para falar, ela é algo muito complexo. Porém, a tecnologia, da mesma maneira que ela pode fazer com que esses dados sejam tratados muito mais rápido através de uma inteligência artificial, ela também pode ser usada, assim como é usada, para muitos benefícios. Então, um dos pontos, e aí eu inclusive quero convidar o doutor Eduardo depois para a gente poder debater esse assunto, que eu fiquei bem curiosa, é de realmente a questão da discriminação que a tecnologia e inteligências artificiais podem fazer. Acontece que, ao meu ver, a tecnologia, claro, a inteligência artificial, ela vai se desenvolvendo, mas ela é inicialmente programada por um ser humano. E eu acho que tudo isso que leva ela ainda a poder ter alguma discriminação é de algum ser humano que programou e projetou para que aquilo, de repente, acontecesse de uma maneira que levasse a um preconceito, ou então ele programou e pelo próprio desenvolvimento, porque a inteligência artificial, ela basicamente tem uma inteligência inicial e ela vai se desenvolvendo, então ela vai aprendendo sozinha depois de um tempo. Mas também é possível você ir lá e fazer intervenção se você vê que ela está, por exemplo, tendo um ato discriminatório, que já teve, a gente tem experiências com inteligência artificial que já falaram coisas, já confundiram pessoas negras, por exemplo, e fez uma ser presa no lugar da outra. Então, existem erros, existem discriminações, mas eu ainda acredito que a tecnologia pode ser menos discriminatória, mais imparcial do que um ser humano. É muito difícil a gente conseguir tirar todas as nossas emoções hoje na hora que a gente está lidando com realmente uma situação que pode ser muito sensível por um dado exposto, ou numa situação que pode ter afetado milhares de pessoas. Mas eu acho que a tecnologia está aí para realmente ajudar a gente a passar por essas situações com um benefício. Eles não são seres humanos como nós, então, para eles sentirem, inclusive é uma dúvida que a gente tem, se eles conseguem ter esses sentimentos ou não, para eles sentirem, para eles serem parciais ou não, eu acho que é mais fácil com que eles realmente sigam uma linha de raciocínio de acordo com o que a gente programa, ou seja, de acordo com uma lei que a gente coloca, uma ordem que a gente fala para ser respeitada. Nesse sentido, apesar de complexo, eu gosto de usar essas cinco etapas para fazer uma adequação numa empresa. Não só, eu gosto de resumir ela, não só para que as pessoas entendam e vejam que é possível fazer uma adequação e que às vezes eu não posso contratar de repente uma empresa, mas eu posso utilizar esses passos ao meu favor e fazer essa adequação interna, porque é muito importante que a gente tenha pelo menos uma adequação interna, e consiga também passar para as pessoas que trabalham com essas leis, como eu dou aula para advogados, passar para esses advogados as partes importantes deles realmente conseguirem fazer a diferença, porque é uma lei super nova, a gente ainda não tem
as regulamentações da autoridade de dados, então ainda há muito espaço para debate. Claro que sempre vão haver espaço para debates, mas agora, especificamente nesse momento, a gente ainda, apesar de sancionada, a gente não sabe como vai funcionar a NPD. Então, são essas pessoas que nós falamos, que estão nos assistindo, que estão se preocupando com esse debate, que podem trazer a diferença. Eu acho importante elas pensarem nesses 5 passos como o ciclo de vida do dado e conseguirem repassar essas informações para que, dentro de cada uma dessas fases, elas consigam realmente fazer uma adequação ou então, pelo menos, entender a importância. E aí, a primeira parte, que foi muito falada aqui por todos os 2 palestrantes, que é o consentimento. Então, no consentimento, a legislação, né? Claro, você não pode coletar dados sem o titular, que é o dono do dado, consentir com isso. É claro que, tirando algumas exceções em que as pessoas não precisam consentir, você tem que dar opções. E essas opções, que antigamente era basicamente, né, no começo, quando a gente começou a falar, era só um termo de uso, você era, qual a opção? Termo de uso, política de privacidade, se você colocar, tá tudo certo. A gente começou também a notar que não adianta só a gente ter um papel ali ou algo na tela do celular, porque a pessoa não vai ler. E aí a gente começa a usar a tecnologia para nos auxiliar a também criar esse entendimento. Então, hoje a gente tem o legal design, que são contratos que não necessariamente seguem aquela formatação que a gente conhece. Eles têm imagens, eles têm um entendimento, eles fazem com que as imagens se tornem um artifício, um acessório para entender, para que o usuário final realmente entenda com o que está acontecendo. Então, um dos pontos que eu acho bastante importante falar, porque muita gente não conhece, e você que trabalha com isso, ou você que é de uma empresa e quer implementar isso, você mostrar para o seu usuário, você mostrar para o seu cliente que o consentimento dele está sendo dado para um fim específico, ou seja, com a finalidade, que é o princípio, mas principalmente você demonstra boa fé. E na hora que vierem todos os pedidos ou dos relatórios, né, do relatório de impacto, que a gente sabe que na GDPR é o de PIA, mas que aqui é interessante que a gente tenha, que as empresas façam um relatório de impacto, porque pode ser requisitado. Mas é interessante que a gente saiba que existem opções e a gente pode explorar essas opções. Empresas, advogados, setores públicos e privados podem explorar condições de conseguir demonstrar realmente a finalidade, para quem que está compartilhando aquele dado e com quem está compartilhando aquele dado. Até porque, pela lei, hoje nós somos obrigados a falar com quem compartilhamos, né, em regra com quem compartilhamos, quando, por quê, e também o período que aquele dado vai ficar lá armazenado, ou vai ser tratado, e vai ser tratado por quê, para que fim específico. E aí, quando a gente fala de tratamento, a gente já entra no segundo ponto, que é após a coleta, o tratamento desse dado. Porque não adianta, nesses 5 pontos, são 5 pontos que eu falo que são sensíveis, e é exatamente o ciclo de vida do dado. Então, vai desde a coleta até a exclusão. E por que eu considero eles sensíveis? Porque em cada uma dessas partes, a lei estabelece muitas regras. Então, existem muitas regras para o consentimento. Consentimento não necessariamente tem que ser um clique ali de aceite. A gente pode demonstrar, a gente pode mostrar que a pessoa tem interesse através de outras formas, porém é importante colocar que agora todas as formas, elas realmente têm que ter a ação do consumidor ou a ação da pessoa, a ação do titular de dados, né, de que está oferecendo aqueles dados, ela não pode ser subentendida. Além disso, além da fase do consentimento, então a gente tem a fase do tratamento, que o tratamento, gente, basicamente é você tratar aquele dado, você pegar aquele dado ali, todos aqueles dados que você tem de um usuário, por exemplo, sendo anonimizado ou não. A diferença é que você vai conseguir identificar quem é a pessoa ou não vai conseguir identificar, só vai conseguir ter uma estimativa daquilo. Mas todos esses dados, ao serem tratados, eles chegam a algum fim. Então, eles são tratados por algum motivo. Ou porque você quer entender o seu público, ou porque você quer entender o que mais os seus clientes estão comprando. E esse fim é a finalidade que você é obrigado a informar para o titular de dados. Isso tudo que a gente está falando, claro que são regras, a lei mesmo traz, o doutor Eduardo, o doutor Wallace, eles falaram de hipóteses em que a gente consegue essa coleta desses dados sem essa autorização, mas, em regra, as empresas precisam sim pegar autorização, precisam informar a finalidade desse tratamento, ou seja, estou pegando isso, e é para quê? Para fazer exatamente isso, para melhorar o seu atendimento, e, além disso, essa finalidade, ela também não pode mais ser ampla.
E, claro, eu também acredito que isso poderia ter sido tratado por outras leis, eu também acredito que, de repente, a gente podia ter tido uma mudança no Marco Civil, mas que bom que temos uma lei geral e que bom que ela trouxe algumas lacunas que, por exemplo, tirou a generalidade. Você tem que ser bem específico, você não pode mais falar que você quer coletar o dado daquele titular simplesmente para manter na sua empresa, manter o cadastro dele. Então, por exemplo, na farmácia, doutor Eduardo daqui a pouco vai poder falar, eu não quero que o meu CPF esteja aí, eu não quero, para que você quer o meu CPF? Você pode perguntar agora. E todo mundo tem que saber também, todo mundo do estabelecimento tem que ter uma noção de que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se eu perguntar para o caixa que está me atendendo na farmácia, ele tem que saber por que meu dado está sendo coletado. E apesar disso não está acontecendo agora, e eu testei, eu sou louca, gente, teve uma época que eu comecei a ler todas as políticas de privacidade, eu lia todas, para realmente... na verdade, eu não lia só por segurança, eu lia para passar e para ver os pontos engraçados. Porque às vezes você vê que estão pegando dado seu, você fala, gente, eu autorizei a pessoa a ficar me escutando aqui 24 horas por dia e nem sabia. Então, é muito engraçado quando você começa a ler, porque você fica assustado. Mas o que a lei fez? Ela veio e falou, tá, realmente isso acontece, isso é um fato, então vamos tentar regulamentar isso. E a finalidade veio para você saber exatamente o que acontece. Além disso, existem vários outros princípios também que têm que ser respeitados, né? Mas a gente não pode falar de todos eles. Então, eu vou para o terceiro ponto, que o tratamento é a cultura empresarial. E aí, eu vi uma diferença muito grande, porque o que acontece? Quando a gente pensa em startups, pensamos em um modelo de negócio que tem uma base tecnológica. E tendo uma base tecnológica, é muito importante que eles desenvolvam essa tecnologia a fim de preservar realmente preservar a privacidade daquela pessoa que está utilizando e só usar aqueles dados. O único fim do tratamento daquele dado tem que ser para uma melhoria do sistema, uma melhoria do uso, uma melhoria do usuário, ou então com algum compartilhamento de empresa, ou seja, venda do dado dela, mas que ela tenha autorizado. Quando a gente tem uma cultura implementada na empresa, que tem um manual de segurança de dados, que os funcionários estão bem informados, que as pessoas sabem da importância daquele dado, você começa a diminuir os casos e isso, assim, eu olhei algumas empresas, basicamente eu estudei a diferença entre startups, a diferença entre X empresas startups e X empresas mais tradicionais, para ver até onde essa base tecnológica impactava. E ela impacta muito, mas ela impacta principalmente quando a gente tem uma cultura que é um sentimento, algo desenvolvido muito forte através de startups no Brasil. Lógico, gente, todas as empresas já faziam e já utilizavam de cultura empresarial por X motivos. Mas agora a lei trouxe também uma cultura que é a cultura de proteção de dados, a cultura de segurança. Então é importante que tenham workshops, empresas, é importante que tenham não só empresas públicas como empresas privadas, é importante que tenham treinamentos com esses funcionários, com os servidores, com as pessoas que estão envolvidas naquilo, em todas as hierarquias, porque cada uma tem que ter uma noção, porque a lei obriga que você saiba e que todas as pessoas que possam estar envolvidas na coleta ou em um desses cinco ciclos, ou seja, da coleta, tratamento, compartilhamento, armazenamento e exclusão, saibam o que está acontecendo. Então, se eu sou a pessoa que estou com o formulário aqui para pegar seu dado, eu tenho que saber qual que é a finalidade, ou eu tenho que conseguir te falar por que eu estou pegando. Penúltimo, depois do tratamento, nós temos o armazenamento, e aí no armazenamento a gente entra com algumas questões, por exemplo, que o Dr. Wallace falou, que são dados sensíveis. Dados sensíveis não podem ser, em regra, armazenados, eles têm que ser anonimizados, assim como dados de crianças e adolescentes. Enfim, o armazenamento, ele segue algumas regras, ele exige algumas regras, a própria lei traz essas regras, e aí, dependendo, você tem que usar a tecnologia para te auxiliar, ou seja, utilizar a tecnologia para fazer sistemas de criptografia, utilizar a tecnologia para fazer uma anonimização, uma pseudo-anonimização, e a própria lei já traz também que, em alguns casos, você é obrigado a fazer uma anonimização daquele dado para poder manter. Além do que, quando você anonimiza o dado, o que significa isso? Para quem não conhece esse ambiente. Anonimizar o dado é basicamente você pegar todas aquelas informações e desvincular do titular dele, ou seja, do dono dele. Ninguém vai saber que é você, eu só tenho aquelas informações sobre você.
E quando você anonimiza, você consegue fazer um tratamento que provavelmente não vai incorrer em um ilícito. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquele tratamento com o intuito ou seja, de atingir o titular. Eu estou fazendo um tratamento para fazer alguma pesquisa geral, para poder sim melhorar os meus produtos, para ver numa empresa aonde mais compra, quem mais compra, em qual setor eles estão. Isso tudo é importante, todo mundo sabe disso sempre. Só que as empresas não tinham muito auxílio da tecnologia e hoje elas têm bastante. Então, hoje elas conseguem manipular isso de uma maneira muito mais fácil. A gente tem o Google Ads, por exemplo. Google Ads, eu abro um site hoje. Quando eu abro um site, eu basicamente abro uma empresa. Claro que eu não estou aqui contando com os procedimentos legais de junta comercial, etc. Mas quando você abre um site, um domínio, basicamente você abre uma empresa e você começa a coletar dados muitas de uma maneira desenfreada, porque você não avisa os dados que você está coletando e vai armazenando todos aqueles dados. Até essas pessoas que tiveram uma coleta de dados pequena, uma coleta de dados que pode ter sido não muito significativa, elas vão ter que fazer essa adequação. Porque quando elas não participam de todo esse processo de adequação, aqueles dados que estão lá, eles ficam muito vulneráveis a serem vazados. Principalmente porque o dado virou um ativo, um dos ativos mais valiosos dentro de uma empresa. A gente consegue imaginar isso se a gente pegar, por exemplo, a empresa mais valiosa do mundo, ou uma das mais valiosas, a gente pegar a Amazon, Google, tira os dados. Elas não têm nada, elas não têm absolutamente mais nada, porque elas têm tecnologias que dependem daqueles dados. Então, por mais que elas sobrevivam ali durante um tempo, elas não vão conseguir manter as melhoras e manter o que a pessoa quer. Quando eu crio um site e eu coloco um AdSense, ou seja, uma propaganda patrocinada, para pessoas que gostam, eu realmente escolho tudo. Eu vou lá e coloco, eu quero mulheres, eu quero de tal a tal idade, eu quero que elas morem em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro, eu não quero que elas tenham filhos, então eu consigo manipular a minha pesquisa para que a minha propaganda seja entregue de uma maneira muito minuciosa. E é assim que eles ganham dinheiro. A cada clique assertivo que eu ganho, eles ganham também. Então, é uma cadeia muito bacana. Só que essa cadeia muito bacana tem que ser regulamentada, porque senão vários ilícitos acontecem em cima disso e a gente não percebe, porque eles trabalham o marketing digital, na verdade, qualquer marketing, né? E a venda também. A gente está falando de um trabalho que acontece de uma maneira muito particular, porque ela acontece através do subconsciente, eles estudam para atingir níveis no nosso cérebro que são realmente alguns pensamentos que a gente não pensa que vai pensar. Isso quando a gente já pensou, quando a gente vê, a gente já gostou, quando a gente vê, a gente já comprou. Então, essa influência na sociedade é muito séria. E aí a gente chega ao último, que é realmente a exclusão desse dado, ou seja, trabalho numa empresa, que eu tenho que fazer? Depois de todos esses passos, eu já peguei o dado, eu já coletei o dado, eu já passei pelo tratamento dele, eu já compartilhei ou não com quem eu tinha que compartilhar, eu já treinei a cultura na minha empresa para todo mundo saber o que está acontecendo com aquele dado, e aí eu chego na exclusão, que realmente a lei também volta com mais maneiras de exclusão, com algumas regras para você poder excluir o dado, ou seja, alguns dados podem ficar por somente 6 meses, alguns outros tipos de dados têm que ser excluídos no mesmo momento. Então, você faz o cadastro, por exemplo, você entra, logo depois que cumpriu aquela finalidade, o dado é excluído, porque a única finalidade do titular ter oferecido aqueles dados era realmente um fim específico. Cumpriu, deletou. E a gente sabe que as empresas não fazem isso hoje, não fazem. E até pouco tempo as pessoas me perguntavam muito ainda, será que essa lei vai pegar? Acho que não vai funcionar, mas eu acho que sim, é uma lei nova, né? É uma lei que está entrando agora em vigência, e apesar das multas serem muito altas, as multas também só começam ano que vem, a gente sabe que as multas elas são uma parte muito importante para que as pessoas realmente apliquem e para que as empresas realmente queiram fazer essa adequação, porque é onde mexe no nosso bolso, e a gente não tem essa cultura. Se você conversar com alguém, como eu dei o exemplo da Estônia, por exemplo, se você conversar com alguém da Europa,
O tema é debatido há muitos anos, então eles têm a cultura de aonde eles têm o direito. Se você pergunta uma informação para eles, eles acham estranho quando você pergunta uma informação muito invasiva. Se você está numa loja de roupa, por exemplo, e vai fazer um cadastro, você vai perguntar para que a religião? Que nem o Dr. Wallace estava falando, qual é o objetivo, se não for uma loja religiosa que possa te oferecer objetos religiosos, ou que possa te enviar cartilhas, enfim, qual é o objetivo de você saber essas informações? Um prédio pega a sua biometria. Ele não poderia só pegar o seu nome, ele pega a sua biometria, ele tira a sua foto, ele pega seu CPF, seu RG, suas informações de nome e endereço. Para que você entrar num prédio comercial hoje em São Paulo, você precisa de biometria, foto, informações, nome completo e endereço. Então, existem sistemas de segurança que a gente pode explorar e que a finalidade do dado, o dado, na verdade, não deve ser a única finalidade de conseguir coletar essas informações como se elas fossem obrigatórias. As pessoas, elas não perguntam mais se você quer passar, elas te pedem e você entende que é uma obrigação para algum cadastro. E é essa mentalidade que eu gosto de mostrar quando eu falo sobre isso, é esse impacto que pode ser muito positivo ou também muito negativo que eu gosto de mostrar, porque a lei de dados, enquanto eu estava ouvindo, eu tinha vontade de entrar em vários outros assuntos, porque quando a gente fala de empresa, a gente também pode falar como que a lei está sendo aplicada e quantas empresas já tiveram multas sobre isso, e, enfim, falar das jurisprudências que já aconteceram, de relatórios de impacto que já foram solicitados mesmo antes da vigência da lei. Então, você desenvolver não só um hábito na sociedade, mas você desenvolver realmente uma cultura que preze por esses dados, uma cultura que saiba que os seus dados, eles são, sim, valiosos, as pessoas pagam muito por eles, então que elas te paguem, de repente, se elas quiserem saber para fazer uma pesquisa com você, ou enfim. Minha ideia aqui era realmente conseguir passar essas 5 fases de uma empresa. São as 5 fases que todas as empresas passam no momento de adequação, em maior ou menor grau. Empresas menores, claro, a gente vai ter um trabalho muito menor para fazer o compliance, que é o primeiro estudo que a gente faz ali da coleta, né, de como que esses dados entram, o que está acontecendo aqui, a empresa já sofreu, a empresa não sofreu algum ataque, qual o sistema utilizado de segurança. Então, eu acredito que realmente essa adequação e esse processo com empresas públicas e privadas, ela é um processo demorado, porque ela precisa de uma pesquisa e de um estudo de como a empresa está atualmente. Não é simplesmente você chegar lá e você jogar um monte de regra, porque as pessoas vão cumprir na hora que você der as costas, elas vão voltar, se elas não tiverem uma cultura implementada, elas vão voltar a descumprir, e agora o descumprimento pode ter uma multa de até 50 milhões de reais. Então, é um descumprimento que talvez, eu acho que pese no bolso de muitas empresas por aí, e inclusive inviabilize a atividade. É isso, eu quero agradecer demais pela oportunidade de poder falar sobre LGPD e startups. Eu amo esse tema. Eu escrevi um livro sobre esse tema, na verdade, eu peguei a lei e destrinchei ela todinha, é uma lei comentada, e eu quero poder ver muito mais coisas saindo dessa lei, saindo da autoridade, uma regulamentação realmente forte nesse sentido. Eu acredito muito nela, eu acredito muito na tecnologia, e eu espero que a gente consiga combinar essas duas coisas para realmente trazer muitos benefícios, e não só influências negativas, influências de compra, influências de personalidade, inclusive, que a gente vem vendo por aí no nosso dia a dia, porque é realmente muito poderoso. Obrigada. Fernanda, muito obrigado você. Você, como a digital formadora, influencer de tecnologia, nos trouxe o passo a passo de como as empresas devem se adequar à legislação e trouxe um conceito muito interessante, de tecnologia neutra. É isso que nós vamos buscar um dia. A tecnologia a nosso favor do progresso econômico, social, mas sem qualquer estereótipo, sem qualquer julgamento. Talvez a máquina consiga um dia fazer aquilo que nós não fizemos, mas lembrando, como você bem lembrou, que nós fazemos e nós programamos as máquinas. Exato. Depende de nós fazer isso. Muito obrigado, Fernanda. Wallace, as suas considerações finais. Bom, doutor
Meus caros amigos, principalmente o doutor Paulo, doutor Renato, hoje foi uma oportunidade grata que eu tive de aprender, principalmente pela lição que nos proporcionou o professor Eduardo e pela análise profunda da doutora Fernanda, jovem talento, que demonstrou total conhecimento. E aí espero que ela desempenhe uma boa empresa junto às empresas, para não dar muito trabalho para o Ministério Público. Mas eu queria só rapidamente falar o seguinte: quando eu estudei essa matéria lá no final do século passado, começo desse, né, eu vi que o movimento era, de um lado, como observou o professor Eduardo, de um lado o acesso à informação, principalmente o acesso à informação pública, do outro a proteção à privacidade. Então, esses dois movimentos que originaram duas leis coevas, mais ou menos coevas, na Península Itálica. Já o Paulo gosta. E eu me lembrei, principalmente, quando a doutora Fernanda e o doutor Eduardo falavam, eu me lembrei sempre de uma advertência de um procurador de justiça muito culto que há entre nós, é um dos mais antigos da instituição e de uma genialidade também, que é o doutor Walter Paulo Sabella. E ele fala sempre, né, Paulinho, Renato, ele sempre fala uma coisa: informação é poder. Depois do que eu ouvi hoje, realmente é poder. É o nosso mundo. Se a gente pensar que lá atrás a gente pagava um sujeito para ir com um megafone para fazer propaganda, hoje nós temos outros meios de fazer isso. E esses dados, eles revelam as nossas preferências ou até despertam novas preferências, como foi o caso. A doutora Fernanda não falou o nome de quem concorreu nos Estados Unidos, todo mundo sabe, eu também não vou falar, né, que teve, até porque todo mundo viu House of Cards, também está aparecendo House of Cards, né? Então, eu só acho que, para finalizar, o Ministério Público precisa se debruçar sobre isso, para preparação para compromisso de ajustamento de conduta com empresas, porque o grande problema será com as pequenas empresas e com a micro e média empresa. Eu vejo isso, doutora Fernanda, e o Ministério Público também terá que, em certos casos, desenvolver ações coletivas, ou até mesmo, insisto, professor Eduardo, naquilo que eu falei, porque é direito fundamental, e direito fundamental é indisponível, é função do MP. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Quero agradecer mais uma vez, penhoradamente, Vossa Excelência e o ilustre querido amigo do Renato Kim Barbosa, e saudar os caros colegas aqui de debate que só me fizeram aprender ainda mais. Entrei pequeno, saio um pouco maior. Professor Wallace, eu que sempre agradeço a você. Você nunca entra pequeno, você sempre traz o grande conhecimento aurido, não só no Ministério Público, mas também na academia. Foi uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Muito obrigado. Professor Eduardo, as suas considerações finais. Eu também queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu aprendi muito com o Dr. Wallace, aprendi demais com a doutora Fernanda. Foram duas intervenções muito ricas. E eu, a título de considerações finais, eu vejo a doutora Fernanda mais entusiasmada, eu um pouco mais reticente, mas eu queria destacar um ponto. Eu usava como teste, eu até falei em sala de aula, que a LGPD ia pegar, ou ia ter essa sensação de que a lei pegou, quando fosse a farmácia e pudessem, não, ou se me pedirem o CPF, explicarem o motivo. Porque, afinal, qual a ideia? É que esses dados são fornecidos aos laboratórios, para os ciclos médicos, os congressos, em linhas gerais. Por exemplo, um laboratório faz
evento com médicos, anunciam os remédios, né, os médicos são levados lá para assistir às palestras, enfim, a apresentação do medicamento. Aí, quando vem aqui, a gente é atendido, indica. Aí, como é que o laboratório sabe que aquele médico indicou? Vão cruzando os dados. E, curiosamente, se o médico falar, não vou fazer isso, por convicção, não concordo com esse medicamento, ele nunca mais é chamado para um congresso. Então, às vezes, numa perguntinha inocente, que é CPF para um remédio, olha o ciclo que está por trás. Tá? Mas, de qualquer forma, o que eu acho é o seguinte, em 2015, né, agora vamos até ter a semana, né, relacionada à deficiência, né? Também um dos temas que eu desenvolvi na faculdade foi a proteção da pessoa com deficiência, e temos a lei de inclusão da pessoa, a lei 14146, né, de 2015. E no caso, antes nós tínhamos legislação, só que eram estudadas por um ou outro que tinha às vezes alguém um problema, uma questão pessoal, familiar, ou engajado no tema. Mas o direito simplesmente achava bonito, mas não dava a devida atenção. Precisou modificar os artigos 3º e 4º do Código Civil para que o assunto entrasse no radar de todos os operadores do direito. Eu falava, mas por que mudou? Isso causou um rebuliço. Todo mundo, o que é essa lei? Do que se trata? Até hoje ela é criticada e eu acho que ela é uma lei correta, precisa só de um outro ajuste, não em relação à questão da capacidade, né, porque as pessoas querem ter autonomia, ainda que elas sejam prejudicadas, elas preferem, digamos, perder dinheiro, mas serem livres, do que terem a proteção do seu patrimônio e se sentirem rebaixadas por não terem a plena liberdade. Então, talvez fosse interessante, por que não, que se tivesse alterado o Código Civil para incluir a questão da proteção de dados, como você fez na Califórnia. Aí acho que o assunto ia entrar no radar de todos, todo mundo ia ter que estudar, querer saber, e haveria uma maior conscientização para o problema. Claro que eu espero que dê tudo certo, né, que ela tenha a máxima eficácia possível, né, mas, sem dúvida, nós temos muitos desafios que, na verdade, escapam à matéria legislativa. Né? Passa, por exemplo, pela boa-fé, em termos de descarte de dados. Só a boa-fé que vai permitir que isso, de fato, ocorra. Porque como é que eu vou saber se os dados são digitais, se antes de excluí-los ali na minha frente, ou um processo de demonstração de exclusão, que já não tenha sido feito um backup. Então, são questões relacionadas à tecnologia digital que oferecem grandes desafios para nós. Mas foi um grande encontro, porque eu realmente aprendi com todos vocês, e, enfim, que a gente possa agora, com a vigência da LGPD, ter uma sociedade um pouco mais equilibrada. Muito obrigado, Dr. Paulo, pela oportunidade, muito obrigado, Dr. Renato, pelo convite, e devolvo a palavra. Muito obrigado, professor Eduardo Tomazevicius. O senhor disse uma coisa muito importante, parece uma brincadeira aquilo que eu vou fazer, mas não é uma brincadeira, é sério, ainda que em tom de brincadeira. Hashtag CPF não. O cliente vai à farmácia, salvo se for uma medicação de uso controlada, que tenha uma necessidade de especificação mais a miúde, o problema do remédio que ele vai comprar é dele e do médico. Não é do mercado. Evidente, em outras situações, como transações bancárias, né, há necessidade de um controle dessa informação. Mas o sujeito tem que ter o direito de informar ou não, numa transação comercial normal, onde ele vai comprar o produto e pagar à vista, o endereço dele, o CPF dele, talvez até o nome dele. Muito obrigado, professor Eduardo. Aguardo no nosso restaurante vizinho à faculdade. Um grande abraço. Doutora Fernanda, as suas considerações finais. Bom, novamente, muito obrigada. É sensacional realmente estar aqui com tantas pessoas muito boas. A gente estava brincando no começo. Realmente sou a mais nova daqui. Eu costumo ser a mais nova. Eu acho que eu sou a presidente de comissão mais nova. Na OAB, nas nossas reuniões, eu sempre sou a mais nova. Mas eu gosto disso porque eu aprendi a gostar de tecnologia. Eu era advogada trabalhista, eu sou de Brasília, e eu descobri essa paixão
chão no Vale do Silício. Então, eu aprendi tecnologia, eu aprendi a trabalhar com essas empresas em um local que já estava muito mais avançado, as pessoas já estavam falando muito mais sobre isso, apesar de não termos, a gente não tinha realmente legislação na época lá, a lei da Califórnia ainda não tinha mudado, como o doutor Eduardo bem falou, são leis estaduais nos Estados Unidos, mas eu vejo esse tema muito importante porque a gente sabe que muitas questões são implementadas pelo bem e muitas outras são implementadas por algumas pressões. Isso é uma pressão internacional. Alguns países já romperam relações, por exemplo, com a Europa, né, com a GDPR. Na verdade, não são todos os tipos de relações, mas, por exemplo, muitos aplicativos, alguns países não conseguem acessar porque eles não entraram na regra da GDPR, né, que é a LGPD, basicamente, da União Europeia. Então, a gente tem uma pressão internacional também em cima da gente. A gente tinha até a vigência da lei em 2018, então a gente conseguiu vigência não, a sanção, e agora a gente vai entrar numa vigência e a gente realmente existe essa pressão, esse pedido por outros países. Eu acho que já estava realmente na hora. Eu sou totalmente adepta à tecnologia, claro, com os benefícios que ela traz, mas eu enxergo muito mais os benefícios, e eu também não acredito em uma tecnologia que possa auxiliar se ela não for bem regulamentada. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já veio para começar uma regulamentação sobre isso muito boa, porque o que a gente mais lida na tecnologia são com dados, pessoais ou não, mas são dados, são métricas o tempo inteiro, são análises. E enquanto é uma análise de um computador e que não necessariamente envolva a nossa opinião, está tudo certo. A partir do momento que a gente não paga, e essa frase é super conhecida, mas a partir do momento que a gente não paga por um produto, nós somos o produto. Então, o Facebook não é pago, mas você entrega suas informações e eles vendem essas informações. Tudo que você posta, tudo que você come, tudo que você pede no aplicativo de comida, sua rotina, quando você vai para a academia, que você entra, todo mundo sabe de tudo. A única pessoa que não sabe, que eles sabem sobre você, às vezes somos nós mesmos. Nós mesmos, porque a gente não tem noção, a gente simplesmente vai vivendo, vai entregando nossos dados. E eu queria que as pessoas entendessem o valor disso, entendessem como você falou, doutor Paulo, que a gente pode sim falar hashtag CPF não, ou hashtag meu dado não, ou hashtag qualquer coisa, porque o dado é nosso, e é nosso direito poder realmente ter a privacidade dele preservada. Foi maravilhoso falar com vocês, espero que a gente se encontre ainda em muitas outras oportunidades, todos que estão aqui. Muito obrigada, gente. Todo evento eu faço isso. Na verdade, tem alguém que me muta o tempo inteiro, mas eu não falo o nome dele porque ele está no background. Né? Aí eu venho com aquela voz de desculpem a minha falha. Muito obrigado, Fernando. Extraordinária a sua participação elucidativa, nos trazendo uma realidade que nós, operadores públicos, pelo menos eu, não conhecia. E se nós podemos ter o direito de dizer hashtag não, podemos também ter o direito de dizer hashtag sim. Eu quero colaborar com o fornecimento dos meus dados. Para quê? Para desenvolvimento do mercado, para desenvolvimento da economia, para desenvolvimento da tecnologia. Esta é uma questão importante de respeito à individualidade. Muito obrigado. Obrigado, Wallace. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fernanda. Foi um dos maiores webinários que nós fizemos e, com certeza, um dos mais proveitosos. Até a semana que vem. Nosso próximo webinar será na... Desculpe a nossa falha. De novo, tecnologia às vezes falha. Será no dia 23 de setembro de 2020, às 18h30. Direito e Ministério Público em épocas extraordinárias. Com os palestrantes, todos colegas do Ministério Público Brasileiro, a Lena Nunes Darra, promotora de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Gregório Assagra de Almeida, promotor de Justiça de Minas Gerais, o Marcos De Stefani, promotor de Justiça de São Paulo, e o Rafael de Oliveira e Costa, promotor de Justiça de São Paulo. Boa noite a todos e todas que nos ouviram. E eu sempre esqueço de dar essa informação. No YouTube, há o link para a emissão dos certificados. Valeu! Muito bom ter vocês conosco. Boa noite. Tchau, tchau.